Pastor, eu tenho uma dúvida, porque eu ouço as igrejas falando que para participar da ceia a pessoa precisa ser batizada, precisa ser casada, tem todo uma estrutura para poder participar da ceia. Isso é verdade? Não pode pecado na semana. Não pode fazer nada durante a semana. Na véspera da ceia, no sábado, você resolve tudo, mas no restante do mês você pode viver uma vida à vontade e participar da ceia depois no final disso tudo. Então, no texto de 1 Coríntios 11, ou na última ceia que Jesus faz, não tem nenhum tipo de indicação falando, olha, tem que ser uma listinha, né? Tem que ser batizado, tem que ser casado, tem que ser... essas questões para a ceia, Paulo não cita. Isso é coisa do cristão, né? O cristão não tem que estar com a mulher, com alguém, você tem que casar. O cristão, ele tem que crer em Jesus, ele tem que batizar. Batismo é uma ordenança de Jesus e ele fala que tem que ser batizado mesmo. Mas para a ceia, para cear, não tem um texto claro para isso. O máximo que eles vão usar, por exemplo, 1 Coríntios 10, que é do versículo 1 em diante. Irmãos, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás, quando nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia diante deles e atravessava um mar. Na nuvem e no mar, todos foram batizados como seguidores de Moisés. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava e a rocha era Cristo. Aí, geralmente eles pegam esse texto para falar assim, foram batizados aqui na nuvem e no mar, depois comeram do alimento espiritual. Olha aí. Então primeiro tem que ser batizado para depois comer do alimento espiritual. Só que ninguém continua para o 5. O 5 fala assim, no entanto, Deus não se agradou da maioria deles e seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Ou seja, não bastava ser batizado. Paulo está fazendo uma crítica. Paulo está fazendo uma crítica. E detalhe, se eles foram batizados no mar, então peraí, a Páscoa aconteceu, eles ainda estavam no Egito. Então eu tenho base para falar que a Páscoa, eles participaram antes de chegar no mar e, entre aspas, nessa alegoria de Paulo aqui que foi batizado. Segundo ponto que às vezes eles vão falar é que a pessoa, quando ela queria participar do povo, da crença de Israel, ela tinha que circuncidar para marcar a entrada no povo, para fazer parte do povo. Então tinha que passar pela circuncisão. Hoje o batismo, ele substitui a circuncisão, então fala, olha, tá vendo? Tem que ser batizado para participar do corpo de Cristo. Então o debate, na verdade, é o que acontece ou o que é o fator crucial para a pessoa entrar no corpo de Cristo, fazer parte do corpo de Cristo. É quando a pessoa batiza nas águas que ela de fato entra e começa a participar do corpo de Cristo ou não. Então esse daí é o debate. Por exemplo, eu acredito, creio, prego, advogo, ensino que a pessoa começa a participar do corpo de Cristo quando ela crê em Jesus, não quando ela é batizada. Com base em quê? Por exemplo, você tem Romanos, capítulo de número 10. Romanos, capítulo de número 10, diz assim, olha, se você declarar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, pois é crendo de coração que você é declarado justo e é declarado com a boca que você é salvo. Então, veja bem, quando crê no coração e confessa, é aí que acontece a salvação. Outro exemplo disso é se você ler Efésios, capítulo de número 1. Efésios, capítulo número 1, também elucida um pouco para nós, que é Efésios 1:13. Agora, vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. Quando creram em Cristo, nós fomos selados pelo Espírito Santo. A partir do momento que a gente crê, nós já somos selados. Não é a partir do momento que a gente batiza. Lógico que não. Agora batizei, fiz o curso. Vai lá, não. Batizei, momento que creu, eu acredito que você é inserido no corpo de Cristo. Outro exemplo desse é na mesma primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 13. Alguns de nós são judeus, alguns gentios, alguns são escravos e outros são livres. Mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito
e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. Então, se Paulo fala, todos nós estamos num só corpo, e todos nós fomos batizados num só Espírito, em que momento nós somos batizados no Espírito e em que momento nós entramos nesse corpo? Nós somos inseridos nele quando nós cremos. Por quê? Por quê? Aqui ele está falando que todos são batizados no Espírito. E nem todo mundo é batizado nas águas. Por exemplo, o ladrão na cruz. O ladrão na cruz crê em Cristo, o ladrão na cruz é salvo, mas o ladrão na cruz não tem tempo de ser batizado nas águas. Mas todos são batizados no Espírito. Então, em que momento acontece esse batismo no Espírito? Quando eu creio. Em que momento acontece essa inserção no corpo? Quando eu creio. Não é quando eu sou batizado nas águas. Que nem todo mundo. Tem pessoa que você vai pregar lá no leito de morte, a pessoa morre, não morre, você fala de Jesus, a pessoa fala, eu creio, confessa a Cristo, e passa alguns instantes, a pessoa morre. Ela foi inserida no corpo de Cristo, ela foi batizada no Espírito, mas não foi batizada nas águas. Então, apesar do batismo, da ceia serem extremamente importantes também, o que faz a pessoa entrar de fato no corpo é quando ela crê. Quando ela crê. A mudança já começa a partir do momento que ela creu. No momento que ela crê. E ela já começa a transformação de vida nela. Então as pessoas falam assim, mas espera aí, para mim participar do corpo e do sangue, eu tenho que fazer parte do corpo. Então nós estamos advogando aqui que o momento que você crê verdadeiramente, não é o convencido não, Exato. O que crê verdadeiramente, nesse momento ele é inserido no corpo de Jesus. Então ele pode participar do corpo. Ele pode participar do sangue, certo. Porque no momento que crê, ele é inserido, então ele pode participar. Isso é claro que, vamos dar aqui a vacina, né, o remedinho, não quer dizer que nós estamos tirando o valor do batismo, nem abolindo o batismo, nem falando que não precisa batizar nas águas, pelo contrário. É tão importante que Jesus disse a Nicodemos, quem não batizar não vai ver o reino do céu não. Então é de suma importância, o próprio Jesus falou, quem crê e for batizado será salvo. Então o batismo está atrelado ao salvo. Creu, batiza. Essa questão de preparação para o batismo. Preparação é crer. Creu em Jesus é a preparação. É o que Filipe falou com o eunuco. O eunuco falou assim, tem uma água aqui, o que é que impede de eu ser batizado? Exato. Ele falou, você crê? Não perguntou como é que estava a vida do eunuco, não falou assim, entra na fila, pega um ano aí de curso. Então, o evangelho é simples, né? Porque as pessoas querem fazer dificuldade, querem colocar etapas para seguir. É válido, mas foge um pouco, assim, mais o contexto bíblico fica mais difícil de ser seguido. Né? Exato, a porta que já é estreita fica quase impossível passar. Uma coisa, ele tocou em 2 pontos, ele perguntou tanto da questão de ter que ser batizado antes da ceia, mas ele também citou alguns pecados. Isso também tem alguma coisa a ver, porque lá em 1 Coríntios também vai falar que há muitos entre vós que estão fracos, não é por causa disso da gente estar em algum tipo de incorrência de pecado? É muito pregado isso. Demais. A questão é que quando você vai ver o texto realmente da ceia, aí você vai averiguar o que realmente é condenação, ou seja, o que Paulo está advogando aqui, que é um problema, e o que Paulo não cita. Geralmente, eu já adianto que o que Paulo não cita nesse texto é o que é pregado. E o que Paulo cita, que é o problema mesmo grave, que come e bebe para condenação se fizer, ninguém fala. Então, não é que quando nós falamos que não precisa ser batizado nas águas para cear, que nós estamos relativizando, que nós estamos desmerecendo a ceia, que nós estamos tratando a ceia de qualquer maneira, que vira uma bagunça. Eu entendo e respeito as igrejas que falam que tem que ser batizado, que tem que ser casado, que tem que não sei o quê, porque elas querem manter uma ordem, uma decência. O meu problema consoante a isso não é a intenção das pessoas, o meu problema é a falta de versículo para dar base para isso. Porque se eu proibir alguém de cear porque ela não é batizada nas águas, minimamente eu tenho que mostrar um versículo para ela. Eu tenho que mostrar um texto, porque senão a minha opinião se torna acima da Bíblia. Doutrina sem fundamento. Aí mas eu estou fazendo uma ligação teológica, uma construção teológica, uma coxa de retalhos teológica, pegando daqui, de lá, colar e tal. Mas o versículo que você está pegando é sobre ceia? É a definição da ceia? Porque 1 Coríntios 11, Paulo está instituindo a ceia. Ele está falando como a ceia tem que ser feita. Então, saiu disso daqui, é difícil eu colocar algum padrão na ceia que não seja o que Paulo fez para instituir.
Então, essa questão do pecado, por exemplo, você pecou durante a semana, você não pode participar da ceia, chega a ser engraçado porque um dos elementos da ceia é o sangue. O sangue de Jesus é para fazer o quê? Para quê? Purificar o pecado. Aí eu viro para você e falo assim, você pecou, não vai participar do sangue. O sangue faz o quê? Limpa o teu pecado. Mas se tem alguém que precisa participar do sangue, é justamente o pecador. Ou eu vou dar o sangue para anjo, que não tem pecado, para assim, você pode participar do sangue, você não tem pecado. Então, é uma contradição eu negar o sangue que purifica pecado porque o cara pecou. Mas se tem alguém que precisa do poder desse sangue, é o pecador. É o que está fraco, é o que não está conseguindo largar, se libertar e etc. Então por que que Paulo fala que examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim beba do pão, coma do pão e beba do cálice? Vá lá. Então agora vamos pegar no texto aqui da ceia, para a gente ver qual que é os pontos aqui que Paulo começa a tratar, o que é o pecado, o que é o erro, a falha. Não, e tão sério que Paulo fala assim, olha, se fizer isso daqui, você vai comer e beber para a sua própria condenação. Forte isso. Pelo amor de Deus, é sério isso daqui. Então é um erro muito grave. Então vamos ver o erro grave? Eu já adianto que é o que o menos as pessoas pensam que é o erro grave que come e bebe para a própria condenação. Começa no versículo 17 do capítulo 11 de 1 Coríntios, que é assim. Nas instruções a seguir, eu estou usando a versão NVT. Nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal do que bem. Primeiro, eu ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja, e até certo ponto eu creio. Paulo começa a falar de divisão. Vocês se reúnem como igreja. Veja bem. Pega os detalhes aqui para ir montando. Se reúne como igreja. Porque vai ter pessoas aqui que vai tentar defender que esse início aqui do versículo 17 até o versículo 22, Paulo está falando da festa ágape, festa do amor que fazia em Corinto, que o pessoal reunia para fazer uma festa, um banquete e tudo mais, ou seja, as pessoas vão tentar defender que isso daqui não era a ceia. A ceia é o que ele vai falar. Isso daqui não era a ceia. Mas pega os detalhes que nós vamos ver se isso daqui é uma festa qualquer, mesmo a ágape ou qualquer outra, ou se isso daqui é a ceia. Por quê? Primeiro ponto aqui que eu já coloco um asterisco com vocês. Quando vocês se reúnem como igreja. Vão para frente. Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês para que se reconheçam os que são aprovados. Ou seja, tem que ter divisão para reconhecer quem é o crente, que é o unido. Ali, né? Para quem é o maduro, que é unido. Fala, não, gente, o que é isso? Vamos parar com essa briga aí, poxa, peça perdão e tudo mais. Então tem que haver divisão para mostrar quem é crente mesmo. Porque tem sempre aquela galera com litro de gasolina que tá jogando fogo no negócio, e tem sempre o crente que fala assim, gente, e a Bíblia fala que bem-aventurado, né, os mansos, os apaziguadores, enfim, vamos continuar. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Então, peraí, já primeiro ele falou que se reúne como igreja. E Paulo agora no versículo 20 fala assim, quando vocês estão se reunindo, vocês não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Ou seja, eles estão se reunindo e na mente deles, eles estão participando da ceia do Senhor. Por quê? Por que Paulo ia estar citando isso aqui que é da festa ágape? E logo depois explicando como a ceia tem que ser feita, se esse povo não tivesse se reunindo pensando que era a ceia. Por que Paulo ia estar citando isso aqui aleatório? Vou falar de uma festa aí que vocês fazem, uma tal de festa ágape e tal. Aí depois que ele citou, só por citar mesmo. Agora eu vou falar da ceia. Não, ele está citando com uma referência. Tá dando exemplo, tá dando referência, exatamente. É o mesmo texto, não é o mesmo texto. Peraí, esse pessoal está se reunindo e na cabeça deles, eles estão praticando a ceia do Senhor. Por isso que Paulo está citando isso daqui. Porque se fosse uma festa aleatória que não tivesse nada a ver com a ceia do Senhor, Paulo não ia criticar. A não ser que ele quisesse organizar a festa ágape. Exato. Mas se ele está organizando a ceia do Senhor, é porque eles estão reunindo e na cabeça deles eles estão falando, isso aqui é a ceia. Isso aqui é a ceia do Senhor. Do jeito que Jesus fez. Se não era, eles pensavam que era. Exatamente. Por isso que Paulo está falando. Isso aí que vocês estão fazendo, vocês vão me desculpando, viu? Mas não é a ceia do Senhor, não. Ok, então até aqui vamos lá, vamos continuar. 21.
Alguns de vocês, agora ele vai tratar mais um pouquinho do problema que está acontecendo. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Eu acho interessante que eu li um comentário desse A Própria Refeição, que eu achei muito, muito legal, que cada um estava levando a sua própria ceia. Ok. E a ceia, ela é do Senhor. O problema é que hoje nós temos muitos cristãos trazendo a própria ceia, o próprio entendimento, a própria verdade, a própria opinião. E a tua opinião é legal, mas não importa. A ceia é instituída pelo Senhor. Exato. Qualquer assunto bíblico é legal você ter uma opinião, mas deixa a sua opinião lá fora. A Bíblia é que vai determinar o que é e o que não é. Amém. Esse pessoal está se reunindo e cada um está trazendo a própria ceia. E quando cada um traz a sua própria ceia, ninguém está de fato aberto para participar da ceia que é do Senhor. Então hoje o problema na igreja de hoje é que cada um está trazendo o seu jeito. Não, mas eu creio que é assim. Eu creio. Não, eu penso que é assim. Não, eu entendo que é assado. Não, mas isso aí... Mas a igreja tal fala que é dessa forma. E tá muita gente lá, tá assim, fluindo, a coisa tá demais. É bacana, mas isso não é a Bíblia Sagrada. Se todos buscassem na mesma fonte, teriam o mesmo entendimento. Exato. E é muita gente trazendo a própria ceia e participando de algo que Paulo fala, não é a ceia do Senhor. Então, eu não traga a sua própria ceia. Participe daquilo que Deus mandou você fazer. Vamos lá. Como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente não os elogiarei por isso. Então, Paulo está tratando uma situaçãozinha muito bacana que se chama desunião. Eu estou vendo um pobre com fome, mas eu trouxe a minha ceia. A minha tá aqui, então tá bom. Eu estou participando da minha. Aí tem gente que coitado, tá com a boca seca, com sede, mas eu trouxe a minha Coca-Cola, aleluia. E eu bebo. Nossa. E tá tudo maravilhoso. Então, o nome disso, o que é isso? Quando falta empatia? É união. Tá desunido, esse povo tá desunido, não tem empatia, não tem amor fraternal. Se você tá do meu lado e não tá bem, problemas. Se você tá do meu lado e não trouxe, passa fome. Eu trouxe o meu, eu tenho condição, sou rico e abastardo. Então, o que tá pegando na igreja de Corinto, e Paulo vai falando isso em toda a carta, né, já começa no capítulo 1, falando, tem facção, tem divisão, tem gente que fala, eu sou de Pedro, Apolo, Paulo, vocês são de Cristo e não sei o que. Então, Paulo já pega lá, desde o início da carta, já batendo nessa tecla. Então, a igreja de Corinto está passando um problema terrível de desunião. E essa desunião, ela é teológica, ela é no meio do povo, ela é no meio de pecado que eles estavam cometendo. Tem um pecado que Paulo trata, se eu não estou enganado, é 1 Coríntios 6 ou 7, enfim, depois você pode pesquisar, mas de irmãos que estavam levando outros à justiça, um irmão contra o outro dentro da igreja, umas brigas dentro da igreja terrível. E quando chegou na ceia, a situação continua. Tava igual, tá todo mundo já até se embriagavam, né? Todo em desunião, chegou na ceia. Não, continuou igual. Todo mundo de mão dada. Não, continuou a mesma desunião. Então Paulo trata desse cenário de pura desunião. Então, ele fala, quando vocês se reúnem como igreja, quando vocês se reúnem, isso daí não é a ceia, vocês estão com falta de empatia e falta de união, um tá passando fome, o outro tá comendo demais e etc e tal. E ele fala assim, olha, vocês estão se reunindo para envergonhar a igreja de Deus, porque essa falta de desunião, vocês não estão olhando para os pobres e tá aquela coisa toda. Depois que ele fala sobre esses problemas de desunião, agora Paulo no 23 vai falar o nosso texto áureo, agora ele vai implantar a ceia. Agora ele vai falar assim, agora eu vou colocar vou mostrar o que é. Então, vou mostrar o que é a ceia. O cristão comer e beber para própria condenação é a desunião. É estar nesse... Exato, vamos chegar lá. Mas agora ele vai colocar o prumo, a métrica, a régua. Ele fala assim, agora eu vou ensinar para vocês como é que é o negócio. Vamos lá. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse, este é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isto em memória de mim, porque sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comam desse pão, bebam desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha.
Vamos colocar um ponto aqui. A ceia é para trazer à memória o sacrifício de Cristo. O problema por exemplo, por que lá na nossa igreja a gente não fala Santa Ceia? Nós falamos Ceia do Senhor. Porque, primeiro que Santa Ceia não aparece no texto bíblico. Pode caçar versão de Bíblia aqui para tudo quanto é lado, você não vai ver Santa Ceia. Você vai títulos, às vezes não... Olhe lá em títulos, os títulos que coloca lá que não é o versículo bíblico. Aí tá lá, Santa Ceia, ok, mas o texto bíblico trata como Ceia do Senhor. O perigo da ideia... pastor, mas pelo amor de Deus, né? Não é palavrinha, se é santa, se é ceia. Ela é santa sim. Porque é do Senhor. Mas muita atenção. O problema não é a palavrinha, o problema é a ideia. Quando eu começo a ter a ideia, a ceia é santa. Eu já ouvi pastores falando por exemplo, eu quando era um jovem obreiro, com 16, 17 anos, falando assim, a ceia é santa, sobrou pão, você tem que levar numa água corrente, ou num rio, ou numa água, abre uma torneira, desmancha o pão, porque ninguém pode tocar, ninguém pode comer, porque a ceia é santa. Qual que é o perigo dessa ideia da santa? O perigo dessa ideia é você começar a olhar mais para o elemento do que para o que ele representa, que é Cristo. O elemento em si não é santo, mas ele aponta para o que é santo. O pão não é santo, mas ele traz à memória aquele que é santo e morreu por mim, pecador. Então, o problema da ideia do santa é eu começar a olhar para o suco e falar, nossa, ele é santo, e esquecer que o santo é o sangue que foi derramado na cruz por mim. Aquele elemento é apenas um símbolo, é para que eu lembre, traga a memória, ceia memorial, é para trazer a memória, só para isso. Então, esse é o problema. Então, esse é o motivo que nós não falamos Santa Ceia, porque primeiro não está na Bíblia e segundo, o perigo das pessoas falarem assim, nossa, eu vou ter que me preparar muito porque esse domingo agora vai ser eu que vou passar com pão, ele é santo, e a gente começa... Tem que estar no mesmo nível ali da santidade. Aí, poxa, eu estava antigamente lá, perdido, andando com uma imagem de uma padroeira e, nossa, é a santa que roga por nós. Aí eu me converti, conheci Jesus. Não, agora, graças a Deus, tô liberto da idolatria. Ai, mas o pão é santo. Não mudou foi nada. Você só trocou o ídolo. Quando a gente vai mais a fundo, ainda continua com o problema ali um pouco camuflado, mas também da transubstanciação. Porque a gente, querendo ou não, se traz esse santo demais, também leva a pensar que tem uma mudança ali da substância, que aquilo realmente virou a carne, de fato, o sangue, de fato. Exato. Do nada nós fizemos uma oração e aquilo ali teve um plus e virou e, meu Deus do céu, não toca não deixa ninguém. Então, é algo que nós não fazemos porque os elementos apontam para Cristo. Em todo momento que Paulo está falando aqui, ele está falando, faça em memória de mim, só. Então, os dois sacramentos da igreja hoje, que é a ceia e é o batismo, são as únicas duas coisas visíveis. O batismo você está vendo, a ceia você está vendo. Tirando essas duas coisas visíveis, o resto é fé. E até o que é visível, que no caso que é a ceia, o pão é só para você... trazer a memória e lembrar, o suco é para você trazer a memória e lembrar, e o batismo também é algo simbólico, mas é uma declaração pública de fé, de uma nova vida. Fim. Então não é nada místico, esotérico, que a pessoa pega esse pão e fala, nossa, agora que eu vou... Nossa, agora eu já tô sentindo, isso aqui agora, eu vou colocar na minha boca, vai vir uma descarga elétrica de poder, e nossa, o problema disso é tirar a suficiência de Cristo e você começar a achar que o pão tem poder e o suco tem poder, e não é para lembrar de quem tem poder, Cristo. Aleluia. Continuamos, 27, agora Paulo falou do problema que estava acontecendo no que eles achavam que era ceia. Sim. Aí ele agora traça o padrão, a régua, o que é. Aí agora ele vai voltar no problema. 27. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Faça atenção que quando Paulo está falando da ceia, ele está citando os dois. Quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor
indignamente, é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Veja bem, o que é esse indignamente? Que foi a pergunta dele. Esse indignamente é o quê? O que me pode me tornar indigno? Eu acho que o caminho, quando você faz a rotatória e volta à mesma rua, é válido. Certo. O que te torna digno? O que você tem que fazer que te torna... Quando você volta na rua contramão, e o que te torna digno para pegar? Se eu falar o que me torna digno, a minha resposta é não tem nada. O que eu vou fazer para mim falar assim, aqui não, aqui eu mereço, esse lugar é meu, esse tá aqui o meu ticket, aqui não, eu comprei essa entrada VIP. Não tem. Não há alguma coisa para você fazer para te tornar digno. Então, o que te torna então indigno? Em termos de pecado? Tudo. Não merecemos nada. Respirei, pequei. Acabou, já não tá valendo, já é indigno. Não, mas então é isso que Paulo tá falando? Então, ninguém pode participar da ceia. Ninguém pode participar da ceia. Então, peraí, o que me torna indigno? Tudo. A minha natureza, ela é pecaminosa. Ué, mas peraí então. Mas Paulo tá falando aqui de comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, é culpado de pecar contra o corpo e o sangue, mas o que então vai me tornar indigno com base no contexto? A desunião. Até agora, o problema que ele citou foi qual? Desunião. Ele não falou de mentira, ele não falou de adultério, ele não falou de amaziado, casado, ele não falou de batismo nas águas, aí eu estou dizendo que você cristão, você pode viver Carnaval do Salvador. Não. Eu estou dizendo que no texto da ceia ele não citou nada disso. Não, mas eu sou cristão? Sou, então eu vou abrir mão de tudo isso. Mas não no por texto... causa da ceia, mas por causa de Cristo, porque eu sou salvo, não por causa da ceia. Porque tem muita gente que está se preparando uma semana para a ceia e o resto do mês passa lavonteiro. Enfim. Então, o que me torna indignamente com base no contexto? Essa desunião que ele citou no início, que não era a ceia do Senhor. Mas aí ele continua. Portanto, examine-se antes de comer do pão e beber do cálice. Tem algumas versões que falam, né? Examine-se, pois o homem é a si mesmo. Então, eu tenho que examinar a mim mesmo para mim poder pegar do pão e pegar do cálice, ok? Mas eu vou me examinar caçando o quê? Calma aí, vamos continuar. O que eu vou me examinar caçando o quê? Então vamos continuar, 29. Pois, se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Nota esse versículo aqui. Ele fala da ceia, pois se comem do pão e bebem do cálice. Ele fala dos dois. Aí ele segue, sem honrar o corpo de Cristo, mas não falou do sangue aqui, ó. Não, exatamente. Ele só falou do corpo. Então, peraí. O que seria esse honrar o corpo de Cristo? Exato. Esse honrar o corpo de Cristo que ele está falando aqui, o que ele tá falando do pão. É a igreja. Ele tá falando do quê? Vamos ver Colossenses 1 aqui. Vamos ver Colossenses 1. Será o que Paulo tá falando do honrar o corpo de Cristo? Colossenses 1:18. Ele é a cabeça do corpo. O que é esse corpo? Que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo. Peraí, tem mais um versículo aqui em Efésios, capítulo 5, versículo 30. E nós somos membros de seu corpo. Não, mas no mesmo aqui em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 17, fala assim, e embora sejamos muitos, todos comemos do mesmo pão, mostrando que somos um só corpo. Mas no mesmo Coríntios, aqui 1 Coríntios 12, versículo 27, diz assim, juntos, todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte dele. Volta para o texto. Pois, se comem do pão ou bebem do cálice, sem honrar o corpo de Cristo,
comem e bebem julgamento contra si mesmos. Agora nós chegamos no âmago. O que me faz comer e beber e trazer julgamento contra mim mesmo? O que me faz ser indigno e pecar contra o corpo e o sangue? É não honrar o corpo de Cristo. Irmão. Vamos pegar as versões mais as mais populares que falam assim, não discernir o corpo de Cristo. Discernir é compreender, é entender, é saber. Discernimento é isso, é você saber o que está acontecendo e saber o que é. Discernimento de espírito, é você saber se é o espírito de Deus, se é o espírito do diabo, se é o espírito do homem. E isso é discernimento, é conhecimento. Não discernir o corpo de Cristo é não saber que corpo é esse. Então, peraí, é não compreender como eu devo agir na ceia. É não compreender como eu devo tratar o corpo de Cristo, que é o meu irmão. Então, peraí, o que me faz comer e beber e trazer condenação para mim é eu não estar honrando, é eu não estar em união, eu não estar em comunhão, eu não estar unido com o meu irmão. Aí olha para você ver, o pecado que faz a pessoa comer e beber e cada vez que come e bebe traz condenação para ela é desunião dentro da igreja. Ah, mas é mais fácil falar para ser batizado. É mais fácil falar para ser casado. É mais fácil falar assim, você que é membro de alguma igreja, está em comunhão na sua igreja, você pode participar do corpo do sangue. É mais fácil falar isso do que eu falar assim. É ligado, então, essa comunhão com a questão de você não estar em pecado. Mas a comunhão, então, está em união com a igreja. Mas ele fala, porque quem julga... Não, e o texto continua. Por isso, muitos de vocês, além de trazer julgamento, por isso muitos de vocês estão fracos, doentes e alguns até adormeceram. O que gera fraqueza, doença e sonolência dentro da igreja? Desunião. Uma igreja desunida é fraca, é doente e está adormecida. Aí ele continua, se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. E esse link do 31 aqui, com o versículo 28, é muito grande, porque ele fala, se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Claro que ninguém vai querer achar o próprio defeito. Vai lá, mas exato, mas qual que é o contexto desse examinar nós mesmos? Primeiro ele fala, examine-se, pois o homem é a si mesmo. A si mesmo, sim. Ok, mas depois ele fala assim, se nós examinássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados, ou seja, não ia comer e beber para a própria condenação, ia ter fraco, doente e muito que dorme. Por quê? Levando, agora com essa chave que Paulo deu aqui, que esse pecado que torna indigno é a desunião, e aplicando esse examinar nós mesmos, agora a gente abriu foi uma cancela, uma porta aqui. Por quê? Por que eu não vou pedir perdão? Porque eu falo assim, errado é o árbitro. Errado tá o meu irmão. Errado é ele. Que eu vou falar? Ele que errou contra mim, ele que falou aquilo lá que eu não gostei, ele que vem aqui e me perdoa e me peça perdão. Errado? O Luiz que tá errado, vive errando comigo, eu vou lá e tudo mais. Aí Paulo fala assim, examina você. Se nós julgássemos a nós... Eu não sou errado. Se eu julgasse a mim, eu ia lá estando certo, falava, você me perdoa? Você me perdoa? Eu quero andar com você, você me perdoa? E se eu examinasse a mim e julgasse a mim, não ia ter fraco, doente. Isso traz muito mais a visão do evangelho do que o de fato na comunhão. Do mandamento, né, do Senhor. Porque acaba que esse último versículo é deixado um pouco de lado, né? Porque assim, cada um examine a si, mas tá todo mundo ali, mas você tá demasiado, mas você tá assim, mas você ainda não batizou. E quantas vezes então... esse examinar a si mesmo, eu pensava assim, não, o Senhor me perdoa pelos meus pecados, pedia perdão ao Senhor pelos meus pecados, mas na verdade é os meus pecados sim, mas contra o meu irmão. É contra o corpo. Contra o meu irmão, que é o corpo de Cristo. Quando que eu tô pecando contra o corpo de Cristo? É quando eu falo mal do irmão. Quando eu julgo. É quando eu julgo. É quando eu faço fofoca. É quando eu crio uma dissensão. É quando eu crio essas divisões. É nesse momento que eu não estou participando da ceia do Senhor.
e eu estou pecando contra o corpo. E isso eu não estou participando da ceia do Senhor. E quando fala para examinar nós mesmos, o que é mais fácil? Eu pedir perdão de um pecado, e detalhe, ninguém pede perdão de pecado que cometeu em voz alta, gritando e esbravejando. Claro. É sempre... Se ouviu de vez em quando e olhando pro lado. Assim, você não tem ninguém ouvindo. Agora, eu ir no meu irmão... É público. E pedir perdão para ele? E em muitos casos eu estando certo... Rapaz... O assunto mais difícil que tem hoje para ser tratado na igreja é perdão de pecado. Mas não é o que eu peco contra Deus, não. É perdão contra o meu irmão. É eu perdoar. É o mais difícil. O que tem de gente hoje rancorosa, o que tem de gente guardando mágoa, o que tem de gente que não tá olhando na cara de gente dentro da igreja, o que tem de gente que não consegue sentar perto ou do lado de certas pessoas dentro da igreja. Falar mal mesmo do outro. Falar mal da pessoa. A fulano não me desce. Aquilo ali não bate, eu não bato com ele. Isso daí não é a ceia do Senhor. Aí eu pego do pão e do sangue e eu tô comendo e bebendo para minha própria condenação porque eu tenho algo contra o irmão. Mas se eu examinasse a mim, se eu julgasse a mim, eu não seria julgado. Nossa. O problema é que eu tô julgando o outro, eu não tô me julgando. E eu acho engraçado que no começo da conversa parece que tá baixando a régua. Parece que tá assim, agora abriu a porteira. Vai abrir a porteira pra participar da mesa. Nem batizar precisa. Não, você subiu a régua. É mais difícil. É muito difícil. Exatamente. Então, assim, esse princípio que Paulo... E é o único princípio que Paulo está colocando aqui na ceia. E o texto vai continuar e você vai ver que agora, daqui para frente, todo chute aqui é gol. Daqui para frente, agora, tudo que Paulo vai falar, eu já estou dentro do assunto. Quer ver? Ó, nós paramos aqui. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Versículo 32. Mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. 33. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, ó, ele volta de novo. Não tem como não estar interligado, não tem como ser um assunto. O assunto que Paulo está tratando desde o versículo 17 até agora é o mesmo, união. Aí ele fala, ó, portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se estiverem com fome, comam em casa, a fim de não trazer julgamento sobre si mesmos ao se reunirem. Peraí, calma. Nossa, eu acabei de... Peraí. Se estiverem com fome, comem em casa, a fim de não trazer julgamento. O que traz julgamento? O que traz julgamento sobre mim? Se vocês estiverem com fome, come em casa, a fim de não trazer julgamento. Então, o que traz julgamento sobre mim mesmo? Vamos voltar lá. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome enquanto outros ficam embriagados. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Peraí, então isso daqui... Como é que isso aqui é a festa ágape? Se ninguém espera por ninguém. Se ele está falando aqui no final, se você tiver fome, come em casa, a fim de não trazer julgamento sobre si mesmo ao se reunir. Então, peraí. Se eu for fazer a festa ágape e não esperar todo mundo comer junto comigo, aí o Senhor vai me julgar pelo jeito que eu estou fazendo a festa ágape? Realmente trata sobre a ceia. Não tem como fugir. Né? Não tem como ser a festa ágape. E Paulo está falando o que vai trazer julgamento. Ó, com esse último versículo aqui, você tem a interpretação, é a interpretação que eu mais procuro fazer. A escritura interpreta a escritura. O texto explica o texto. Não tem, eu não estou aqui citando alegorias, eu não estou falando assim, não, mas olha, tem isso aí também, não. O texto interpreta o texto. Com esse último versículo aqui, você tem fome, come em casa, a fim de não trazer julgamento sobre você ao se reunir, agora eu já tenho certeza o que é comer indignamente. Agora eu já tenho certeza o que é comer e beber sem honrar o corpo de Cristo.
porque come e bebe trazendo julgamento sobre si mesmo. Como é que eu participo da ceia, comendo e bebendo, trazendo julgamento sobre mim mesmo? É no momento que eu venho com fome e eu começo a comer, não me importando com o irmão. Falta de união, falta de empatia. É isso aqui que traz julgamento sobre si mesmo. Aí Paulo finaliza: eu lhes darei instruções a respeito de outros assuntos depois que chegarem aí. Esse, para mim, é o resumo da ceia. Então, por que nós falamos, e creio, que não precisa ser batizado para cear? Porque a inserção no corpo de Cristo é quando se crê, não quando se batiza. E o batismo é importante? Essencial. Não pode ser deixado de lado. Inclusive, se a pessoa creu e está enrolando para batizar, cuidado. Porque Jesus falou que aquele que creu verdadeiramente, ele tem que ser batizado nas águas para poder ver o reino dos céus. Então é importante. Mas a inserção no corpo é quando se crê. Então ele pode participar. E qual que é o pecado que pode fazer alguém comer e beber e ser julgado por isso? Comer e beber para a própria condenação dela. E ter muito fraco, doente e gente que dorme dentro da igreja. Desunião. Desunião. Falta de perdão. Falta de pedir perdão. Porque em muitos casos eu estou julgando meu irmão e eu não estou me julgando. E o dia que eu me julgar, eu vou lá e peço perdão, estando certo ou errado. Estando certo. Né? E aí, a partir desse momento, eu não fico nem fraco, nem doente, nem fico dormindo. É por isso que você vê um monte de crente dentro da igreja que nunca engata, nunca vai, nunca melhora, tá sempre mal. A vida espiritual sempre na lona. Por causa de quê? Porque tá desunido e tá participando da ceia. Misericórdia. É isso. Achando que está participando. Achando que tá participando. Achando que tá sentando na mesa. Desunido? Não é. Porque você não está honrando o corpo de Cristo. Honrar o meu irmão é isso, é considerar ele melhor do que eu. Exatamente. É onde entra o amor, né? É onde entra o amor, no corpo de Cristo. Pastor, você falou lá da questão do batismo nas águas. E o batismo no Espírito Santo? Próximos episódios? O batismo no Espírito está lá em 1 Coríntios 12, é aqui do lado. O batismo no Espírito... Vai ser hoje? Tudo hoje? Não, é só um versículo, só a gente já mata a questão. É o versículo que eu já até li. Capítulo 12, versículo 13. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos, alguns são livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. Se todos são batizados no mesmo corpo, todos são batizados no mesmo Espírito, às vezes as pessoas falam assim, não, a evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas estranhas ou em outras línguas. Ok, mas todos falam em línguas porque todos são batizados no Espírito. Exato. Então, se nem todos falam em línguas, então, quando eu creio, eu sou batizado no Espírito. E a língua? Língua é dom. Então, não é posterior. Não tem classe de cristão. Não. Batizado, não batizado nas águas, batizado no Espírito, não batizado ainda. Não, tem pessoas que Deus coloca dons, e esses dons é para edificação da igreja. Tudo vai apontar para a união da igreja, tudo vai apontar. Deus não te dá um dom para te fazer um super crente, um saiadinho de Jesus que pega fogo do nada para você ser o além ali, que todo mundo fala, nossa Deus, aqui todo mundo é soldado raso, mas aquele ali é marechal. Não existe isso. Deus dá dom para edificar a igreja. O dom, ele tem uma finalidade, edificar a igreja. Engraçado é que nunca é para nós, né? Nunca é para nós, é para a igreja. Igreja, para o corpo. Sempre para o corpo, é para a edificação da igreja. Por isso que Deus dá o dom. Então, esse dom, ele tem uma finalidade, edificação da igreja. É para ser benefício para dentro da igreja. Dentro da igreja. Deus te deu um dom, o dom é para ser usado para a comunidade. Então, o que nós temos? Quando falamos em línguas, é o dom. Nós recebemos o dom e aí falamos. Mas batizar no Espírito, todos são batizados no momento que crê. É inserido no corpo, quando crê, é batizado no Espírito. Esse é o nascer do Espírito. Né? O batismo é o fim de uma velha vida e o nascimento de uma nova. Esse é o símbolo do batismo nas águas. O batismo no Espírito é a mesma coisa. É quando você nasce do Espírito. Ali você morreu com uma natureza morta, caída, depravada, que era escrava do pecado. Mas aí você é batizado no Espírito, ou seja, você nasce do Espírito. Quando nasce do Espírito, nasce uma natureza vivificada, que agora tem condição de crer, agora tem condição de orar, agora tem condição de buscar a Deus, mediante o que Paulo falou em Filipenses. Ele produz em nós o querer
e o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, esse é o ponto do novo nascimento. O batismo nas águas é a nossa confissão pública de novo nascimento. Nós sermos imergidos nas águas, saindo das águas, e diante da igreja, da sociedade, as pessoas estão vendo publicamente que nós morremos, sepultamos uma vida antiga que vivíamos para nós, e agora estamos saindo da água, simbolizando um novo nascimento, porque agora vamos viver para Cristo, não mais para nós. E o batismo no Espírito demanda esse final, esse sepultamento de um homem que era escravo do pecado, mas que agora nasce do Espírito, é batizado no Espírito para não ser mais escravo do pecado, mas ser escravo de Cristo. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. Tá